Embora as armas biológicas sejam estritamente proibidas pela Convenção de Genebra, o risco de um ataque biológico ou de uso de armas biológicas em guerras e conflitos sempre foi muito real, desde que o gás mostarda foi utilizado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. De fato, uma avaliação de ameaças fornecida pelo Congresso americano diz o seguinte: que materiais, tecnologias biológicas e químicas, quase sempre de uso duplo, circulam facilmente na economia globalizada, assim como pessoas com conhecimento científico para projetá-los e usá-los para propósitos legítimos e ilegítimos. Informações sobre as últimas descobertas nas ciências biológicas também se difundem rapidamente ao redor do mundo, ampliando a acessibilidade do conhecimento e das ferramentas para propósitos benéficos e para aplicações potencialmente nefastas. Em outras palavras, conforme a tecnologia avança e se torna mais prontamente disponível para jogadores desonestos no cenário mundial, a ameaça de um ataque biológico está crescendo rapidamente. Com isso em mente, pensamos em cobrir 8 dicas que você pode usar para aumentar suas chances de sobreviver a uma guerra biológica. Devo ressaltar aqui para vocês que a diferença entre um vírus ou alguma coisa natural que afete a saúde do homem e que traga mortes e acabe trazendo uma catástrofe biológica, só se difere do natural para um ataque biológico, dependendo de como isso foi inserido. Talvez pudéssemos dizer que uma doença que surgiu de forma natural, que afete o homem, é uma grande catástrofe, automaticamente também uma doença desenvolvida ou criada para afetar o homem também é uma grande catástrofe. As dicas valem para as duas situações. Afinal de contas, se for natural ou causado pelo homem, as formas de defesa ou de tentar se defender, de se proteger disso, seriam basicamente as mesmas. E como seria uma guerra biológica, afinal de contas? Se você notar, ela é muito parecida com situações de catástrofe biológica, como doenças como a gripe espanhola ou mesmo o Covid. Você vai ver que a situação é muito semelhante. Como eu falei, a única coisa que diferencia é se algo surgiu de forma natural ou se ele foi inserido de forma proposital para afetar as pessoas. Eu sei, muitas pessoas podem não acreditar, talvez soe muito conspiratório, mas a verdade é que de forma natural ou de forma proposital é um risco que é iminente e as pessoas estão sofrendo esse risco todos os dias, desde as doenças mais comuns que nós temos já no nosso ambiente, às que podem surgir ou mesmo ser criadas. A coisa mais assustadora sobre um ataque biológico é sua capacidade de passar completamente despercebido até que seja tarde demais. Ao contrário de um ataque nuclear que seria imediatamente óbvio no minuto em que os mísseis fossem lançados no ar, um ataque biológico poderia passar praticamente despercebido até que o número de mortos começasse a aumentar. Nos estágios iniciais da guerra biológica, as autoridades provavelmente pensarão que estão lidando com uma pandemia, e isso depois que os efeitos do ataque já foram notados. Provavelmente levará algum tempo e muitas mortes antes que as autoridades percebam que a pandemia que estão enfrentando é de origem humana. Porém, como eu falei, vale ressaltar, mesmo se fosse de modo natural, como a exemplo de algumas pandemias que nós já tivemos, o grau de gravidade é sempre percebido após o início dessa pandemia ou após o início dessa doença letal. Ainda mais assustador é o fato de que um micróbio habilmente projetado pode ser usado para atingir faixas etárias específicas ou raças específicas, tornando as armas biológicas um meio eficaz para tudo, desde matar homens e mulheres em idade de lutar até iniciar uma limpeza étnica, que hoje é um assunto que muito permeia o universo da conspiração. Da conspiração porque, ao se tornar fato, deveria haver provas. E infelizmente muitas coisas podem só ser fruto da nossa imaginação, mas também ao mesmo tempo ter o seu pequeno fundo de verdade. Quanto a como uma arma biológica poderia ser introduzida na população, há uma série de possibilidades.
Contaminar um suprimento de água de cidades altamente populosas é um meio eficiente de garantir que o máximo de pessoas possível seja infectado durante os estágios iniciais do lançamento da arma. Liberar pragas contaminadas como ratos e mosquitos, talvez uma das possibilidades mais preocupantes de como uma arma biológica pode ser introduzida, no entanto, seja por meio de produtos importados como sabonetes, perfumes, entre outros. Na verdade, um dos problemas da questão biológica e mesmo armas químicas que tenham químicas que possam afetar as pessoas podem ser facilmente inseridas no cotidiano das pessoas, desde produtos importados, produtos que você usa, produtos de higiene, principalmente produtos que você usa em contato diretamente com a pele ou produtos que são ingeridos como alimentos, são potenciais agentes que podem ser contaminados. Dependendo da origem desses produtos, um bioterrorista pode ter muito mais facilidade em colocar as mãos em uma grande remessa de produtos com destino a vários países do que se trouxesse a própria arma biológica para dentro do país. E tanto biológica quanto química. O que eu vou passar para vocês aqui de algumas dicas e o que estamos falando pode se espelhar muito com armas químicas, químicas que podem afetar as pessoas ou tanto biológicas. São uma ameaça que, de certa forma, é uma arma que pode ser introduzida de forma muito fácil, tanto quanto preocupante como um vírus ou bactéria prejudicial que se locomove pelo ar ou através de gotículas, como nós vimos a questão da Covid, que através da saliva, gotículas de saliva contaminada, poderiam infectar outras pessoas. Mas não importa como os bioterroristas liberem suas armas ou como a natureza crie formas de atacar o ser humano ou crie certas coisas não para atacar, se for o caso, mas que prejudiquem o ser humano como vírus altamente prejudiciais com doenças altamente mortais. O número de mortos por tal ataque tem o potencial de ser assustador. Durante a pandemia de gripe espanhola de 1918, a pandemia mais mortal da história da humanidade, 500 milhões de vidas foram perdidas. Na época, isso equivalia a 1/3 da população mundial. Infelizmente, uma arma biológica que é especificamente projetada para ser tão letal e viral quanto possível pode potencialmente acabar ceifando ainda mais vidas do que isso. Basta dizer que a guerra biológica é uma ameaça muito real e preocupante. Se você gostaria de se proteger contra essa ameaça, aqui estão 8 dicas que você precisa saber. 8 dicas que podem ser aplicadas de formas diferentes. Basta você pensar um pouco e aplicá-las. Mantenha o seu ouvido atento. A chave mais importante para sobreviver a um ataque biológico é a conscientização e a preparação. E quanto mais cedo você souber com o que está lidando, melhor. Se quiser ter o máximo de aviso possível, fique de olho na cobertura da mídia sobre surtos de doenças. Lembre-se que muitos ataques podem surgir com o ideal de um surto, com a interpretação de um surto de uma doença. Eu diria até que talvez alguns ataques possam nunca ser descobertos que foram exatamente ataques e terem se passado simplesmente por um surto de algum tipo de doença. Se um surto parecer suspeito, você vai querer começar a se preparar para a possibilidade de que o país tenha sido atingido por um ataque biológico. Ligue para o trabalho dizendo que está doente, tire os seus filhos da escola, pegue qualquer suprimento de última hora que você possa precisar e se acomode. Existem certos momentos que são chave, onde você deve parar e observar o que está acontecendo. Estar ligado nas notícias e mesmo nos acontecimentos e, é claro, entender e saber interpretar isso sem paranoia, sem achar que tudo o que está acontecendo pode ser algo altamente nefasto que foi feito para prejudicar a humanidade. Mas vale sempre manter a atenção e ter todo o cuidado em diversas situações. Tenha em mente que as chaves para sobreviver a uma pandemia natural são quase idênticas às chaves para sobreviver a um ataque biológico. Então, no final, não importa muito se a doença é causada pelo homem. Se você notar sinais de que uma nova doença perigosa está se espalhando pelo país, é hora de agir. No caso de um ataque biológico, hospitais por todo o país ficarão lotados em questão de dias,
Por mais assustador que seja, você realmente não pode confiar no sistema médico para salvá-lo, se começar a notar sintomas de que foi infectado. Isso que significa que é essencial estocar seus próprios suprimentos médicos da melhor forma possível. Embora antibióticos prescritos sejam algo que não pode ser acessado ou mesmo estocado legalmente, ainda pode estocar uma série de outros medicamentos e suprimentos importantes, como redutores de febre, medicamentos antináuseas e outros medicamentos de venda livre, bem como outros suprimentos destinados a ajudar e evitar que você seja contaminado em primeiro lugar, como máscaras, luvas, lonas plásticas e desinfetantes. Lembrem do exemplo que nós temos com a pandemia de Covid. Assim que a pandemia chegou no seu ponto mais alto, não haviam suprimentos o suficiente para atender todas as pessoas. E de fato, muitos suprimentos, inclusive medicamentos. Chega na hora H em que você precisa disso para atender várias pessoas, não existe demanda para atender. Não existe produção para atender a necessidade de muitas pessoas, porque na normalidade o consumo é baixo. Então, a partir do momento que existe um consumo muito alto de um determinado produto, automaticamente falta esse produto para as pessoas. Isso vale para medicamentos e outros itens, como eu falei aqui, de segurança para evitar a infecção de doenças. E isso nós vimos na pandemia como foi muito rápido a ausência de equipamentos de proteção para as pessoas. Uma preparação prévia faria com que uma pessoa teria pelo menos alguns desses equipamentos em quantidade estocado para a situação de emergências. E não é questão de que fazer estoque vai faltar itens nas prateleiras, é bem pelo contrário. O que faz com que falte itens nas prateleiras é a questão das pessoas só irem atrás daquele item quando realmente precisam. Então, se uma grande quantidade de pessoas precisar, automaticamente não terá para todo mundo. Se as pessoas fizessem um pequeno armazenamento de emergência na sua preparação, e é o que as pessoas fazem, esse armazenamento ele é a longo prazo, ele é feito a longo prazo, então não interfere na cadeia de suprimentos. O que interfere é um grande volume de pessoas querer todo esse material ao mesmo tempo. Bem pelo contrário, se as pessoas tivessem uma preparação, pelo menos a maioria delas, no momento crítico, não haveria tanta necessidade de pessoas comprarem equipamentos de uma vez só no mesmo momento. Prepare-se para fazer uma sala de quarentena. Caso alguém que você gosta seja infectado após um ataque biológico ou mesmo uma pandemia, você precisará colocá-lo em quarentena para evitar que ele transmita a doença para outros membros da sua casa. Felizmente, tudo o que você precisa fazer para fazer uma sala de quarentena é uma lona plástica e fita adesiva. Cubra o cômodo designado em sua casa com lona plástica e faça uma cortina de lona plástica para cobrir a porta, a fim de evitar que micróbios transportados pelo ar consigam sair do cômodo. É literalmente criar uma sala isolada, não tem muito mistério. Forrar as coisas com plástico para garantir uma higiene e a não infecção do ambiente. Não é muito diferente, por exemplo, de uma área destinada a infectados em um ambiente médico. Essa área é isolada, essa área exige um cuidado maior em termos de higiene e o mesmo deveria ser feito na sua casa. Então, com algumas lonas plásticas e fita adesiva, é possível fazer algo semelhante na sua casa. Uma dica muito importante é isole-se. No caso de um ataque biológico ou mesmo de uma pandemia natural, vamos dizer assim, uma das chaves para a sobrevivência é isolar-se para evitar a contaminação. É importante para a sobrevivência isolar-se o máximo possível. Muitas, mas não todas, armas biológicas são projetadas para se espalhar de pessoa para pessoa, o que significa que quanto mais pessoas você coloca em contato, maiores são suas chances de ser infectado. O ideal é que você tenha tudo o que precisa para sobreviver estocado em sua casa, para que você e sua família possam isolar-se do mundo externo. É claro, também não devemos ser generalistas demais. Afinal de contas, nós já encaramos uma situação de pandemia e nós sabemos que nem sempre é possível ficar totalmente isolado por longo período. Em algum momento ou outro, você vai ter que se expor a outras pessoas. Nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, não podem parar o seu trabalho.
Muitas pessoas trabalham tentando salvar outras pessoas. Então, o ideal é que você isole-se o máximo possível. Porém, quando não for possível, proteja-se ao máximo no ambiente que tenham muitas pessoas, ao manter contato com outras pessoas ou com objetos que venham da área externa para dentro da sua casa. A quinta dica também é muito importante, que é evitar beber água da torneira. Há várias maneiras pelas quais uma arma biológica poderia teoricamente ser administrada, o que é uma das muitas razões pelas quais um ataque biológico é uma ameaça tão preocupante. Uma das maneiras mais eficientes de espalhar o micróbio feito pelo homem pela população é através do suprimento de água. Então, se você está preocupado se seu país possa ser atingido por uma arma biológica, você deve evitar beber água da torneira, a menos que ela venha do seu próprio poço particular. Os bioterroristas, obviamente, não conseguirão infectar o suprimento de água de todo o país. Em vez disso, se concentrariam no suprimento de água de algumas áreas altamente populosas para dar início a essa pandemia. No entanto, mudar para o consumo de somente água engarrafada, no caso de uma doença preocupante aparecer, ainda é uma preocupação que vale a pena. Ferver sua água também é uma precaução que vale a pena, embora seja importante notar que muitas armas biológicas artificiais podem sobreviver à água fervente, e é uma questão bem complicada, pois afinal de contas nós temos formas de purificação de água para nos livrarmos até mesmo de vírus e algumas bactérias e outros tipos de seres prejudiciais à nossa saúde. Porém, existem vários tipos de filtragem e também de purificação de água, e nós já falamos de alguns desses aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar em alguns cards aqui para vocês alguns vídeos falando sobre purificação de água, e já vai dar uma luz, um caminho para você entender um pouco mais sobre o assunto. Inclusive, mesmo sem uma ameaça biológica ou ameaça de um vírus ou de um contaminante grave químico, muitas vezes não precisa ser biológico, mas um contaminante químico na água, muitas pessoas já não costumam mais a beber água da torneira, consumir a água da torneira sem antes passar por pelo menos uma filtragem básica, uma refiltragem, já que a água da rede geralmente já passa teoricamente por uma filtragem. Então as pessoas adquirem filtros com especificações técnicas que garantem alguns tipos de filtragem e tornam a água um pouco mais pura. Isso contra seres orgânicos, tanto quanto químicos também. Outra dica, se não interessante para uma situação de emergência com relação a risco biológico ou químico, mas também é uma questão de que esses próprios animais trazem doenças graves aos seres humanos, é manter as pragas afastadas. Liberar pragas contaminadas como mosquitos ou roedores é uma outra forma de acabar ficando doente, até por doenças naturais desses tipos de animais, assim como eles são portadores ou podem ser os portadores de alguns tipos de novas doenças. Ao longo da história, algumas das doenças mais perigosas do mundo foram disseminadas por pragas como essas. No caso de uma arma biológica ser inserida na população através de pragas contaminadas, evitar o contato com essas pragas é a sua melhor aposta para sobreviver. Mantenha seu lixo vazio e sua casa livre de restos de comida para desencorajar roedores que podem estar infectados de se instalarem em sua casa. Você também vai querer esvaziar qualquer água parada que possa estar por perto de sua casa para ajudar a manter os mosquitos afastados. Outras medidas, como repelente de insetos e mosquiteiros, também podem ser usadas para diminuir as chances de você ser picado por um mosquito infectado. Na verdade, os mosquitos já trazem doenças que não são necessariamente um ataque biológico, mas podem matar você, podem tirar a sua vida. A exemplo da febre amarela, a exemplo da dengue, existe uma série de doenças que são transmitidas por mosquitos e outros tipos de parasitas. E quanto a roedores, por exemplo, já são um problema, inclusive para sua preparação, os seus estoques. Afinal de contas, esses tipos de animais destroem tudo que vem pela frente, inclusive não só
roedores, mas barata é um outro grande problema dentro da preparação. Mas existem várias situações para você desencorajar em termos de higiene, manter o local adequado para afastar esse tipo de animal, assim como armadilhas para você se livrar de pragas que já estão tentando se instalar na sua preparação, na sua residência. A sétima dica é higienize o máximo possível. Afinal de contas, a higiene vai tanto fortalecer a dica 6 que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo, assim como ela é fundamental para garantir a sua saúde em situações não só do dia a dia, mas de emergência também. Muitas pessoas esquecem que durante uma situação de emergência, manter a higiene é uma questão de sobrevivência. Lavar frequentemente cada centímetro da superfície da sua casa com um agente sanitizante, como alvejante ou álcool, vai ajudar muito a reduzir a probabilidade de você ou alguém da sua família entrar em contato com um micróbio vivo. Da mesma forma, você vai querer lavar frequentemente suas mãos e suas roupas também. Manter a higiene é fundamental. Quando nós falamos de micróbios, bactérias e outros tipos de agentes invisíveis aos nossos olhos, a única forma de poder evitar o contato é usarmos itens de proteção e ter uma higiene excelente ou exemplar. Existem diversos produtos de higiene que podem ser estocados. Você pode ter um estoque um pouco maior de itens de higiene porque muitos têm uma durabilidade bem longeva. Então você não precisa sair que nem louco numa situação de emergência correndo atrás de itens de higiene. Você pode ter na sua preparação prévia uma quantidade razoável, um pouco além do normal desses tipos de itens, para que você possa realizar tanto a higiene do seu cotidiano, quanto em situações de emergência você fortalecer ainda mais essa higiene e essa limpeza. E é claro, a oitava e última dica desse vídeo seria sobreviver até que uma solução seja criada, né? Seja para o caso de uma doença, uma vacina, né? Claro que existe muita controvérsia com relação à vacina, e eu sei disso, e eu sei que você que está aí do outro lado também sabe. Então há de se ter os olhos bem abertos com relação à criação de vacinas, mas também é claro, vamos aqui condenar que toda vacina possa ser altamente prejudicial à tão discutida vacina do Covid que foi mencionado. Muitas pessoas relatam problemas, outras pessoas não, mas a gente sabe que existem efeitos colaterais para todo o remédio e existe um percentual de que esses efeitos podem vir a ocorrer nas pessoas. E ao que me parece, das nossas então vacinas criadas de forma tão rápida como foram feitas, que muitas pessoas, eu acho que tiveram vários efeitos colaterais. É uma questão de números, de estudo, de quantas pessoas tomaram e quantas pessoas se prejudicaram após isso. Então, muito cuidado com essa questão de vacinas. Mas não só vacinas, vamos falar aqui de outras soluções que possam ser criadas, já que nós estamos falando aqui de tanto situações de pandemia, por exemplo, natural, de um vírus, bactéria, que naturalmente afeta o ser humano de forma muito letal, assim como um ataque biológico usando esse tipo de arma, vamos dizer assim. Ou mesmo se for um ataque químico, por exemplo, e não necessariamente biológico. A ideia é sobreviver até que exista uma saída para isso, uma solução para o problema, então todo cuidado é pouco. No momento em que uma pandemia é descoberta, você pode ter certeza de que as melhores e mais brilhantes mentes do país estarão trabalhando dia e noite para desenvolver uma cura. Embora não seja suficiente confiar apenas nesse fato, é bom saber que a ajuda está a caminho. Qualquer grupo com motivação para atacar um país com uma arma biológica provavelmente não será capaz de imaginar os recursos que temos disponíveis para prevenir e mitigar tal ataque. Ou poderiam mesmo imaginar quais esses riscos e tentar ter uma contrapartida nesse ataque para que se evite a determinada defesa. É bem complicado pensar nisso e nós poderíamos até entrar num paradoxo, mas a grande realidade é que é claro que em situações assim vão existir pessoas trabalhando para trazer uma cura. Muitas pessoas com boa vontade e muitas pessoas mesmo com visão financeira, infelizmente, que nós sabemos que é igual em questão de vacina, o laboratório que produz a cura primeiro é aquele que vai ganhar mais dinheiro.
até rimou. Infelizmente é assim que funciona, e mesmo numa situação complicada, uma coisa que eu sempre digo, que onde tem pessoas chorando, vai ter gente vendendo lenço. Então, fique bem esperto e tenha muito cuidado com isso. A questão é que nós nunca sabemos e não podemos prever todas as situações. Nós podemos simplesmente nos preparar para as situações. Então, é claro, não estamos imunes a tudo, mas o que nós fizermos em termos de preparação que possa garantir mais a nossa segurança é uma chance de sobreviver que alguém que não está preparado não terá. Então, faça a sua parte. E é claro, para colaborar com esse vídeo, porque eu passei 8 dicas, e 8 dicas rápidas, a gente poderia aprofundar cada assunto, mas isso é mais fácil fazer vídeo a vídeo do que tentar falar tudo de uma vez só, num vídeo só. Como esse aqui, que acaba resumindo as coisas, mas aqui a ideia é passar uma noção para você. E agora é hora de você que acompanha o canal Área Z, o projeto Neo Sobrevivência, fazer o seu comentário e começar a acrescentar mais dicas. Eu passei 8 dicas, e você, qual acha que seria a 9ª dica, a 10ª, a 11ª? Agora é a sua vez de ajudar a nossa comunidade, então comente neste vídeo que nós vamos aprender muito mais uns com os outros. E é claro, não deixe de curtir esse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e assista os nossos outros vídeos das nossas playlists. Tem bastante coisa legal para você aqui no canal. Então não perde, acompanha, que eu acredito que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos num próximo vídeo do canal Área Z. Até mais!